Meu nome é Ellen Joyce Ferreira Tomazelli e essa é a minha história. Eu sou natural de São Paulo, mas cresci em muitos lugares diferentes. Atualmente eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos, com meu esposo e meus 2 filhos. Sou enfermeira por formação, mas a minha profissão é ser dona de casa e mãe dos meus 2 filhinhos de 5 e 2 anos, e vivo isso em tempo integral. Eu digo que eu cresci em vários lugares, porque Deus me deu a bênção e o presente de ter nascido numa família pastoral. Mas não apenas uma família pastoral, mas uma família pastoral composta pelos meus pais, que são o pastor Oliveiros Ferreira e a professora Elange Ferreira. Meus pais são grandes exemplos de missionários e de pessoas que vivem esperando o próximo chamado de Deus. E a minha mãe, mesmo em muitas situações que foram adversas ou muito longe da sua zona de conforto, a minha mãe sempre foi incansável em fazer o bem, em ajudar ao próximo, em evangelizar e em cumprir a vontade de Deus. Eu acredito que de todos os legados que os nossos pais possam ter deixado pra gente, o maior deles é a coerência. Porque por causa da coerência deles, por eles viverem aquilo que eles pregavam, e sempre ter sido assim, nós criamos um amor muito natural por Deus e pela sua obra. Tanto que os meus 2 irmãos viraram pastores e decidiram por conta própria seguir com esse ministério dos nossos pais. Mas de forma especial, a minha mãe foi a pessoa que mais acompanhou a gente dentro de casa. Por conta da diferença de idade, eu e meus irmãos vivemos em épocas muito diferentes. Mas em ambas as épocas, ela foi uma grande bênção. Na época dos meus irmãos, o meu pai ainda estudava teologia. Era uma família jovem, já com 2 filhos. O meu pai ia para a faculdade e eles passaram por várias dificuldades financeiras. E a minha mãe, como uma mulher sábia, de Provérbios 31, arregaçava as mangas e trabalhava em prol da família. Ela fazia salgados e meus irmãos levavam para a escola para vender, para conseguirem ajudar na economia familiar. E mesmo no meu contexto, que já foi diferente, a minha mãe sempre foi muito presente. Nós morávamos no campo missionário quando eu entrei em idade escolar e meus pais não acharam por bem me colocar nas escolas locais por serem escolas com situações precárias e filosofias muito diferentes, né, da que a gente acredita. Então a minha mãe me alfabetizou em casa. Com o que ela tinha, como ela sabia, ela me ensinou a ler e escrever. Quando a gente voltou para o Brasil, eu já tinha idade escolar da 2ª série e me colocaram na 1ª série. Mas por causa da alfabetização da minha mãe, a diretora achou por bem fazer um teste comigo para avaliar o meu nível de escolaridade e eu consegui pular um ano da escola. E engraçado, alguns anos atrás, quando eu já era adulta, num encontro eu encontrei uma pessoa que é especialista em psiquiatria e comportamento humano. E por algum motivo eu tive que escrever no papel o nome e o sobrenome de alguém e o número de telefone para dar para essa pessoa. Quando eu entreguei para ela, essa pessoa olhou a minha letra e falou assim: quem foi que te alfabetizou? Eu falei assim: foi a minha mãe. Ele falou assim: dá para ver na sua caligrafia que você foi alfabetizada de forma diferente, que você foi alfabetizada pela sua mãe. Eu não entendi muito bem cientificamente o que significa tudo aquilo, mas eu entendi que até a minha caligrafia fala de uma mãe presente e de uma mãe dedicada que se preocupou, cuidou de mim em tudo que eu precisava, em todos os momentos. Hoje eu tenho 2 filhinhos. Maternidade não é algo fácil. Maternidade é uma coisa que a gente precisa de muita sabedoria, muito conhecimento. E é natural que nas situações que a gente enfrenta no dia a dia, a gente busca as nossas referências. E a minha grande referência de maternidade é a minha mãe. A minha mãe costuma dizer que eu sou uma melhor mãe do que ela foi, mas eu não concordo com ela. A minha mãe, ela me deu tudo o que ela tinha para me dar, do melhor que ela sabia naquele momento. E também a minha mãe me deu o mais importante de tudo que uma mãe pode ensinar para os seus filhos, que é o seu exemplo. A gente lê livros, e a gente lê métodos,
e a gente aplica muitas práticas que a gente acredita ser o melhor para os nossos filhos. Mas nada é mais importante para ensinarmos para os nossos filhos do que a educação que leva para o céu, a educação da salvação. Eu educo os meus filhos bem de acordo com a minha mãe, mas eu luto todos os dias para educar eles da forma como ela me educou, amando a Deus e servindo ao meu próximo. E eu sei que palavras, métodos nunca vão ser eficientes o suficiente para me ensinar isso. O que mais ensina isso para os nossos filhos é o nosso exemplo. E isso a minha mãe deu. E isso a minha mãe deu com perfeição. A minha mãe ama a Deus. A minha mãe é fiel a Deus. A minha mãe dedica tempo a Deus em oração, e estudo e ajuda ao próximo. Então, de tudo que a minha mãe falou, de tudo que a minha mãe fez para mim, nada ficou mais marcado no meu coração do que ver ela vivendo aquilo que ela tentava me ensinar. Então, todos os dias eu oro para Deus, eu luto, peço por sabedoria para educar os meus filhos. Mas eu sei que assim como foi para mim e para os meus irmãos, o que vai mais dizer na vida dos meus filhos, o que vai mais ensinar eles sobre o amor de Deus e sobre o caminho para a salvação, vai ser o meu exemplo. E é isso que eu quero deixar para eles, assim como a minha mãe deixou para mim. De todas as obras que a gente tem com os nossos filhos, a maior delas, a principal delas, é a salvação. E por isso eu quero agradecer a minha mãe. Vou sempre agradecer a minha mãe. Todos os dias eu oro a Deus. Eu peço a Deus sabedoria para que Ele me dê forças para que eu ande no caminho que meus pais me ensinaram, que a minha mãe me deu. E assim eu espero passar para os meus filhos também. Na minha jornada de maternidade, eu só consigo agradecer a Deus pela referência maravilhosa que Ele me deu, que é a minha mãe. E orar a Deus para que Ele continue me guiando, me dando boas referências e sabedoria para que eu também possa guiar os meus filhos no caminho do Senhor. Eu sou Ellen Joyce Ferreira Tomazelli, eu tenho 32 anos e essa é a minha história.